quem pediu que o Brasil fosse punido, né, foi o grupo da direita, o grupo ligado a Jair Bolsonaro. Então, isso afeta diretamente a direita, né? E para ele, para Trump, essa medida, e eu vou detalhar depois conversando na parte econômica, afeta a economia, afeta o preço no supermercado. Tem coisas que vão ir diretamente ao bolso. Uma das pessoas com quem eu conversei foi o José Roberto Mendonça de Barros. Ele falou assim, é uma burrice econômica, é 100% política essa decisão. E a maneira como foi tomada é completamente inédito nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Eu já vi e acompanhei momentos de tensão há muito tempo, desde os anos 70, quando, por exemplo, o Brasil rompeu o acordo militar que tinha com os Estados Unidos. Teve crise, teve problemas, nada nessa dimensão e nada dessa forma, né? Não se toma uma decisão econômica alegando um motivo ideológico, completamente estapafúrdio. E não se acusa uma democracia de ser, de não ser uma democracia. O Brasil é claramente uma democracia, o mundo sabe disso. Então, foi um erro político grande, Marina. A analisar o impacto na política pela oposição. Não foi só o governo que chamou reunião de emergência depois da divulgação da carta de Donald Trump, a oposição também. Porque ficou evidente para os líderes da oposição que o resultado do tarifaço era um tiro no pé. E aí, um movimento muito claro aconteceu, né? Uma ala da oposição foi atribuir politicamente a Lula ou a alegada falta de contatos entre o governo e a diplomacia americana, o que não é verdade. Quando Trump se elegeu, Lula e o ministro fizeram o que manda a cartilha da diplomacia: dar os parabéns, dizer que o Brasil estava aberto a conversas e que seria ótimo que essas conversas acontecessem no melhor tom republicano. De lá para cá, me disse uma fonte do Itamaraty, o rádio ficou mudo. Nada aconteceu, nem embaixador Trump quis enviar ao Brasil. Então, o que a oposição tentou fazer? Direcionar a Lula num discurso muito difícil de colar. Eu perguntei a um líder, desculpa, o senhor acha que cola? Por quê? Porque há meses os apoiadores de Bolsonaro veem o filho dele e os próprios apoiadores dizendo que era importante que os Estados Unidos entrassem em campo. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrevistas, plural, ao Wall Street Journal, ao Washington Post, dizendo que esperava uma ação de Trump em seu favor. A partir de agora, o que você vai ter é um cenário muito difícil. Eu vou trazer para vocês aqui como foi a conversa. Por quê? Porque enquanto uma ala da oposição tentou direcionar o problema, ou seja, a reação do Trump para o Lula, como fez o governador Tarcísio, o governador Romeu Zema, como fez o presidente do PP, o Ciro Nogueira, outra se jactou do que estava acontecendo. Os bolsonaristas mais radicalizados. Entre eles, o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, que soltou um comunicado ampliando a conexão direta entre o que ele está fazendo nos Estados Unidos e o resultado dessa costura que ele diz estar fazendo nos Estados Unidos, que é uma punição ao país inteiro com um tarifaço de 50% em cima dos produtos brasileiros. Como foi visto a fala de Eduardo Bolsonaro, eu conto já já. Agora, o que a oposição vai fazer neste momento a situação é muito complicada. O Trump hoje atrapalhou muito o projeto da oposição e dos bolsonaristas de fazer com que um integrante do clã, da família, fosse o representante em 2026. Por quê? Porque vai pespegar, sim, vai haver uma disputa política para pespegar nesse grupo, o grupo dos Bolsonaro, a pecha de inimigos do país, ou de quem jogou contra o país, dizendo-se patriota. A própria oposição sabe, Miriam, que politicamente vem um saldo muito ruim para ela também. Inclusive ela cria a ideia de que a responsabilidade é do Lula, do presidente Lula, porque não teria conversado. O presidente Lula, desde o começo, tem conversado em todos os outros níveis da diplomacia. Quando começou a primeira discussão de tarifa, o Brasil foi correndo para lá para negociar. O Brasil tem negociado, o Brasil tem tido temperança nessa relação.
o descontrole vem dos Estados Unidos. Então, não há como, você pode fazer tentar contornar os fatos, mas não há como dizer que essa responsabilidade é do governo Lula. Ontem mesmo, a frente do agronegócio disse que pediu uma ação urgente. E por que pediu ação urgente? Porque tem vários produtos, não é o setor mais afetado, o setor mais afetado é a indústria, mas o agronegócio tem, por exemplo, café, suco de laranja, carnes, vários produtos que exporta para os Estados Unidos. As grandes commodities não, porque os Estados Unidos também são exportadores, nossas economias se parecem. Mas nesse caso, por exemplo, está faltando café no mundo, eles estão aumentando a compra de café no Brasil. Aí, se eles aumentarem 50%, chega no supermercado deles, dos Estados Unidos. O suco de laranja já está com uma tarifa muito alta, açúcar com tarifa muito alta, carne também eles estavam importando por ter dificuldade de suprimento. Então, os Estados Unidos têm um efeito econômico, mostra que isso é um tiro do pé para eles, mas é um tiro do pé político para o Brasil. E eles estão buscando, a direita está buscando uma narrativa. De um lado, a frente parlamentar do agronegócio, na bancada ruralista, que sempre foi ligado ao bolsonarismo, está pedindo que o governo ajude e que responda com rapidez e seriedade. Do outro lado tem, como disse a Daniela, o Eduardo Bolsonaro dizendo que, olha, fui eu que fiz, olha meu filho bonito, né? E entre outros, notas dos bolsonaristas cumprimentando os Estados Unidos. A gente está sendo ferido, a gente está sendo atingido, entendeu, gente? E de forma injusta, porque nós temos déficit com os Estados Unidos. Então, o Brasil foi objeto de um bombardeio, se isso se cumprir, é um bombardeio tarifário, e os bolsonaristas estão dizendo que estão comemorando. Então, é uma coisa que, evidentemente, não tem como você contornar esse fato político. Miriam, eu vou jogar para você, Marina, mas pegando de onde a Miriam deixou, eu queria trazer na íntegra uma aspa de